Leap Castle, o Castelo das Sombras. Numa região isolada do interior da Irlanda, entre pastos silenciosos e colinas que parecem observar cada visitante com uma atenção desconfortável, ergue-se uma estrutura que não deveria existir com a naturalidade de quem resiste ao tempo. O Leap Castle não é apenas uma construção medieval. É um monumento ao sofrimento humano, um recipiente de séculos de violência, morte e desespero. Quem se aproxima dele sente que a paisagem ao redor se retrai, como se a própria terra guardasse na memória a história sangrenta que aquela fortaleza testemunhou. E desde o primeiro momento, qualquer visitante percebe que não está apenas diante de pedras empilhadas. Está diante de um organismo vivo, uma consciência antiga, alimentada por gerações de dor. Poucos castelos no mundo possuem registros tão vastos e tão unânimes sobre atividade sobrenatural. Investigadores, historiadores, padres, turistas, operários, donos anteriores, todos relataram manifestações que vão muito além da simples sugestão ou superstição local. Leap Castle parece ter consciência de cada pessoa que entra em seus corredores e reage a elas de acordo com histórias que ninguém consegue compreender completamente. Durante séculos, rumores se espalharam pelas aldeias vizinhas, vozes que sussurram os nomes de estranhos, presenças frias que se aproximam pelas costas, figuras que aparecem no topo da torre apenas para desaparecer em pleno ar, como se nunca tivessem estado ali. Para entender a profundidade do terror que se esconde dentro de Leap Castle, é necessário voltar aos primórdios de sua história. Não apenas à construção da fortaleza, mas ao clima de violência que moldou cada tijolo. As primeiras menções ao castelo datam do século XIII, embora a estrutura atual tenha sido ampliada ao longo dos séculos seguintes. O nome Leap, salto, é atribuído à lenda dos O'Bannon, irmãos rivais que disputaram quem herdaria o controle da região. Para decidir o líder, fizeram um pacto insano. Quem conseguisse saltar de uma rocha gigantesca diretamente para o local onde o castelo seria construído, sobrevivendo à queda, receberia o comando. O salto, como era esperado, matou o desafiado, mas esse ritual de sangue seria apenas o primeiro de muitos. Logo depois, a família O'Carroll assumiu o castelo e o transformou no epicentro de brutalidade e guerra. Historiadores afirmam que os O'Carroll eram conhecidos pela violência extrema e pela disposição de eliminar qualquer opositor, inclusive membros da própria família. Ao longo dos anos, Leap Castle tornou-se não apenas uma fortaleza, mas uma espécie de tribunal medieval, onde inimigos eram torturados, traidores eram envenenados e prisioneiros eram executados em rituais que permanecem envoltos em especulações até hoje. A terra ao redor absorveu tanto sangue que camponeses antigos diziam que até as raízes das árvores aprenderam a temer. Mas é dentro da capela do castelo, mais tarde chamada de Bloody Chapel, que a história assume contornos de pesadelo absoluto. Registros da época contam que, durante uma missa privada, um dos O'Carroll assassinou o próprio irmão, um sacerdote, cravando-lhe uma espada enquanto ele estava diante do altar. O padre caiu morto sobre o chão de pedra, manchando para sempre o local que deveria ser sagrado. Muitos acreditam que a partir desse momento, algo despertou dentro do castelo, como se o assassinato de um homem de fé, cometido no espaço mais sagrado da fortaleza, tivesse aberto uma fissura permanente entre o mundo dos vivos e dos mortos. A primeira grande onda de relatos sobrenaturais vem da própria época medieval, quando servos e soldados afirmavam ver uma figura atravessando a capela à noite, coberta por um hábito rasgado e com o rosto pálido. A figura caminhava devagar, passando por paredes como se não fossem sólidas, desaparecendo na escuridão da torre. A princípio, muitos acreditavam ser uma história criada para assustar rivais
ou justificar eventos traumáticos. Mas conforme os séculos avançaram, os relatos aumentaram, tornaram-se mais consistentes e chegaram até viajantes que não conheciam as lendas locais. Todos descreviam a mesma figura, com a mesma expressão vazia, o mesmo olhar fixo. Um olhar que parecia carregar uma dor que jamais poderia ser compreendida pelos vivos. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao relato sobre a criatura que habita o interior do castelo. Uma entidade tão antiga que estudiosos acreditam que ela não tem relação direta com nenhum dos assassinatos humanos registrados. Essa entidade foi batizada simplesmente de The Elemental, e para muitos, ela representa o centro gravitacional do mal em Leap Castle. O primeiro relato documentado sobre o elemental data do século XIX, por uma investigadora chamada Mildred Darby, que vivia na propriedade e escrevia sobre ocultismo. Ela descreveu a criatura como uma figura humanoide pequena, com aparência de decomposição avançada, pele cinzenta e olhos vazios, que emanavam um cheiro insuportável de carne podre. Outros relatos, posteriores e independentes, deram descrições idênticas. O elemental não se comporta como um fantasma comum. Ele não interage com objetos, não parece ter consciência humana e não responde a rituais religiosos. Ele simplesmente aparece, observa e desaparece. Algumas testemunhas relatam sentir um peso no peito antes de vê-lo, como se a presença daquela entidade drenasse toda a energia do ambiente. Outros contam que, antes da aparição, o ar fica denso, difícil de respirar, e uma sensação de angústia inexplicável toma conta do corpo. Mas o que mais aterroriza os pesquisadores é a hipótese de que o elemental não é um espírito humano, mas uma entidade anterior ao castelo, talvez anterior até mesmo à presença dos primeiros povos locais. Alguns acreditam que Leap Castle foi construído justamente sobre um local considerado sagrado ou amaldiçoado pelos druidas, o que explicaria a intensidade do fenômeno. Para os estudiosos, o elemental não é apenas uma manifestação, é um fragmento de algo mais profundo, mais antigo, algo que não deveria ser visto por olhos humanos. Ao longo dos séculos, visitantes relataram aparições tão específicas e detalhadas que seria impossível descartá-las como coincidência. Um dos relatos mais marcantes veio de um casal que visitou o castelo no final do século XIX. Eles subiram até a torre principal e, ao entrar na capela, foram tomados por um cheiro sufocante. A mulher relatou sentir que algo se movia atrás dela. E quando se virou, viu uma figura pequena, encurvada com o rosto deformado. O marido, ao olhar para o mesmo ponto, viu apenas uma sombra se dissipando no canto da sala. O episódio afetou profundamente os dois. A mulher adoeceu semanas depois e nunca mais quis falar sobre o que viu. O castelo continuou sendo habitado por diferentes famílias, e cada uma deixou registros das atividades paranormais. No início do século XX, a família Darby tornou-se a mais conhecida entre os moradores da propriedade. Mildred Darby, além de escritora, mantinha interesse profundo em ocultismo, o que talvez explique a intensidade das manifestações durante esse período. Ela relatou múltiplas aparições, portas que se trancavam sozinhas, passos pesados ecoando pelos corredores, gritos dilacerantes que vinham da escada principal e uma figura feminina que vagava ao longo do corredor norte, sempre com uma expressão de desespero. Mildred também foi a responsável por popularizar o termo elemental para descrever a criatura que encontrou num dos quartos superiores. Durante as reformas do castelo, após um incêndio devastador em 1922, trabalhadores relataram fenômenos tão perturbadores que alguns simplesmente abandonaram o emprego. Homens experientes, acostumados a trabalhos em ruínas antigas, disseram ouvir respirações próximas ao rosto quando estavam completamente sozinhos.
Outros relataram ver mãos brancas surgindo entre rachaduras nas paredes, como se algo enterrado tentasse escapar. Em uma ocasião, um pedreiro viu uma figura coberta de sangue atravessar o corredor e desaparecer por uma parede de pedra sólida. Ele deixou o castelo na mesma noite e recusou o pagamento por medo de ter que voltar para buscar o dinheiro. As histórias continuaram a se multiplicar, mas foi somente na década de 1990, quando o castelo foi comprado pelo músico irlandês Sean Ryan, que investigações modernas começaram a registrar fenômenos com maior precisão. Sean, que passou anos restaurando o castelo após séculos de abandono e destruição, relatou que durante as obras ouvia vozes cantando na capela, vozes masculinas, femininas e até infantis, mesmo quando não havia ninguém presente. Câmeras deixadas na sala capturaram sombras atravessando o ambiente e pontos de luz que se moviam de maneira intencional. Visitantes recentes, entre eles policiais, historiadores e equipes de televisão, relataram experiências semelhantes. Uma das mais perturbadoras envolveu um investigador que subia as escadas da torre quando ouviu passos atrás de si. Ao se virar, viu o vulto de um homem com trajes antigos, observando-o com uma expressão indecifrável. O vulto desapareceu no instante seguinte. O investigador, conhecido por ser cético e experiente, relatou o caso com visível tremor na voz, afirmando que nunca havia sentido tanto medo em sua vida. Há também registros de aparições de mulheres trajando vestes antigas que vagam pelos corredores em silêncio absoluto. Uma delas, conhecida como a Dama Vermelha, aparece carregando um punhal. Outra surge à beira da janela da torre, olhando para o campo como se aguardasse alguém que nunca voltou. Testemunhas afirmam que a figura desaparece lentamente, dissolvendo-se no ar, mas não antes de virar a cabeça e olhar diretamente para quem a observa. Um olhar profundo, melancólico, como se suplicasse por algo impossível de entender. A atmosfera dentro do castelo muda de acordo com o local. A entrada principal é silenciosa e fria, mas não ameaçadora. Já o corredor norte parece carregar uma densidade invisível. Visitantes relatam sentir como se estivessem sendo observados de todos os lados. A Capela Sangrenta é o epicentro mais ativo. Luzes diminuem sem explicação, sombras se movem por conta própria, e o silêncio absoluto é quebrado por ruídos que parecem vir de dentro das paredes. Batidas, passos arrastados, algo que raspa a pedra com insistência. Mas nenhum local dentro do castelo é tão aterrorizante quanto o Oubliette, um poço de execução descoberto durante reformas. Enquanto derrubavam uma parede antiga, trabalhadores encontraram uma abertura estreita. Dentro dela, havia literalmente um poço repleto de ossos humanos, centenas de esqueletos. O local, usado pelos O'Carroll durante séculos, funcionava como um buraco para onde prisioneiros eram jogados e esquecidos até morrer de fome ou sede. Quando os restos foram removidos, relatos sobrenaturais ficaram ainda mais intensos, como se as almas aprisionadas finalmente tivessem sido despertadas. Para muitos investigadores, Leap Castle não é apenas assombrado. Ele parece ser uma espécie de espelho capaz de refletir a energia humana de volta em forma de manifestações. E é nessa interseção entre história e sobrenatural que o castelo se torna uma experiência impossível de esquecer. Seus corredores guardam não apenas espíritos, mas impressões de emoções tão fortes que transcenderam gerações. Cada passo dentro da fortaleza ecoa num lugar que parece se lembrar de tudo. Das mortes, dos rituais, das guerras, das traições e da presença de algo mais antigo, escondido nas camadas subterrâneas do castelo. O silêncio dentro do Leap Castle sempre pareceu mais pesado do que o normal, como se cada parede guardasse algo que deveria permanecer enterrado. E quanto mais os investigadores modernos se aprofundaram nas histórias,
mas perceberam que ali nada repousava. Nem os vivos, nem os mortos. A sombra que dominava aquele lugar não estava presa a um tempo específico. Ela fluía entre séculos, como se estivesse observando todos que ousavam entrar. Depois da última investigação registrada na parte 1, os fenômenos dentro do castelo começaram a se intensificar. Para quem estudava o caso de perto, isso não era coincidência. Leap Castle sempre respondeu de maneira agressiva quando sua história era mexida, quando seu passado era exposto, quando olhos curiosos tentavam entender aquilo que jamais deveria ser entendido. Durante anos, o castelo foi submetido a estudos sérios, feitos por grupos de investigação paranormal e equipes acadêmicas que queriam separar mito de realidade. O problema é que no Leap Castle, essa linha simplesmente não existe. O que as pessoas afirmavam ter visto ali era tão consistente, tão repetido ao longo das décadas, que se tornou impossível atribuir tudo a sugestões psicológicas. A Bloody Chapel, por exemplo, não havia apenas testemunhado morte. Ela parecia ainda se alimentar dela. Os gemidos atrás do muro. Um dos episódios mais perturbadores foi registrado por 2 pesquisadores irlandeses especializados em estruturas medievais. Eles estavam no castelo para analisar o ossuário, o mesmo onde centenas de esqueletos foram encontrados no século XX. Enquanto avaliavam a estrutura interna da capela, ouviram algo que descreveram como o gemido seco de alguém tentando pedir socorro. Inicialmente pensaram que fosse o vento atravessando alguma fenda, mas o gemido voltou, mais longo, mais profundo, vindo de dentro do muro à esquerda do altar. Um dos pesquisadores aproximou o ouvido e ouviu com absoluta nitidez o som de unhas deslizando por dentro da pedra. Ao recuarem, sentiram um tremor no chão. Não era um terremoto, mas algo semelhante ao impacto surdo de alguém caindo ou batendo com força nas paredes internas do castelo. Não encontraram nenhuma explicação natural. Quando fechavam as anotações daquela madrugada, uma frase ecoava repetidamente na mente de ambos. Aquilo não foi vento. Aquilo estava consciente. O homem de capuz. Outro fenômeno muito citado por visitantes é a aparição do que chamam de homem de capuz, uma figura alta, encurvada, vestindo algo semelhante a um hábito escuro, sempre vista parada na escadaria que leva à Bloody Chapel. Esse ser não emite som, não se movimenta. Apenas fica ali, observando. Ele não interage, não ataca, mas também não desaparece imediatamente. Relatos descrevem que ele simplesmente se desfaz em fragmentos de sombra quando alguém tenta piscar ou focar diretamente nele. Muitos acreditam que essa entidade esteja ligada aos monges que foram mortos durante o massacre cometido pelos O'Carroll. Outros afirmam que é o espírito de um dos sacerdotes envenenados. Os gritos que ninguém consegue localizar. Durante os anos 90, quando o castelo passou por tentativas de restauração, operários começaram a relatar eventos que os levaram a abandonar a obra. O mais marcante deles eram os gritos. Não gritos comuns, mas vocalizações tão sofridas que os trabalhadores acreditavam que alguém realmente estava sendo ferido dentro das paredes. Ao correrem para verificar, nada encontravam. Nunca. E havia um padrão. Os gritos nunca vinham do mesmo lugar. Às vezes ecoavam pela escada principal, às vezes pela torre, outras da capela, onde eram mais estridentes. O mais assustador não era a intensidade, mas o fato de que alguns trabalhadores afirmavam ouvir nomes sendo pronunciados. Um deles largou suas ferramentas e saiu do castelo correndo ao ouvir claramente uma voz rouca chamar o nome de sua filha. Um nome que ninguém ali conhecia. Nunca mais retornou ao trabalho. A entidade que respira no escuro. Relatos mais recentes vieram de investigadores norte-americanos que passaram 3 noites dentro do castelo para um documentário. No segundo dia, colocaram câmeras térmicas na ala leste
onde fenômenos menos agressivos ocorriam. Por volta das 3h17, uma das câmeras captou algo extraordinário. Uma nuvem quente, em forma de massa orgânica, que subia e descia como se estivesse respirando. Não havia corpo visível. Não havia fonte de calor. Não havia nenhum animal por perto. A equipe, ao revisar as imagens, percebeu que a temperatura ambiente estava extremamente baixa, o que tornava aquela massa ainda mais inexplicável. Ao tentarem se aproximar, a temperatura do local despencou de maneira abrupta, e todos sentiram uma pressão dolorosa nos tímpanos, como se algo enorme estivesse prestes a surgir. Mas nada surgiu. Ou, pelo menos, nada que pudessem ver. Um dos membros da equipe desmaiou alguns minutos depois, afirmando ao acordar que sentiu alguém segurando sua cabeça e forçando-o a olhar para o chão. O elemental, sua natureza real. Apesar de Leap Castle ser conhecido mundialmente por suas aparições clássicas, figuras, vultos, passos, nada se compara à criatura que o folclore local chama de o elemental. É aqui que parte da história ultrapassa a fronteira do paranormal comum. O elemental não se comporta como um fantasma. Não tem origem definida. Não tem identidade humana. Não se manifesta como alma penada. Ele é descrito por estudiosos como uma entidade pré-humanoide, um tipo de força que já existia antes da construção do castelo e que teria sido despertada quando o terreno foi profanado por guerras, rituais e derramamento de sangue. Sua presença sempre é anunciada pelos mesmos sinais: cheiro de carne podre misturado com enxofre, sensação de calor no rosto, apesar do ambiente frio, pressão no peito, visão periférica desfocada e uma paralisia momentânea dos músculos. Pessoas que afirmam ter visto o elemental descrevem uma criatura de forma irregular, quase derretida, com braços desproporcionais e olhos totalmente vazios. Não há comunicação, apenas presença. E essa presença é tão pesada que muitos desmaiam ou entram em colapso. Mas o detalhe mais perturbador é algo que todos concordam. Ele não aparece por acaso, ele aparece quando alguém o observa demais, quando alguém tenta entender o que ele é, quando alguém tenta contestar sua existência. É como se o próprio ato de investigar o castelo fosse considerado uma provocação, o testemunho que nunca foi publicado. O último evento registrado. Em 2022, visitantes relatam um fenômeno que até hoje divide investigadores: a aparição simultânea de 3 figuras transparentes na entrada da capela, como se estivessem alinhadas em um ritual antigo. Testemunhas afirmam que viram um homem segurando um objeto semelhante a uma adaga, uma mulher com o rosto completamente branco, sem olhos, uma criança debruçada no chão, como se estivesse procurando algo. As 3 figuras desapareceram juntas, emitindo um som tão baixo que só foi percebido na gravação de áudio. Um murmúrio que, quando amplificado, se tornava quase um choro. Especialistas disseram que se tratava de interferência. Outros afirmaram que era impossível manipular aquele tipo de som naturalmente. O castelo foi fechado por 2 dias depois desse incidente. O que o Leap Castle realmente é? Com tantos séculos de mortes, traições, torturas, rituais e sofrimento acumulado, Leap Castle deixou de ser apenas um castelo assombrado. Ele se tornou um organismo, um lugar onde cada parede absorveu tanto trauma que agora quase respira. E o mais impressionante é que, ao contrário de outros locais paranormais, Leap Castle não precisa de uma narrativa inventada para ser assustador. A realidade por trás dele é tão brutal, tão sangrenta e tão perturbadora que cada aparição, cada ruído e cada sombra se tornam mais plausíveis do que improváveis. Não há final feliz. Não há descanso para as almas do castelo. E não há como prever quando o elemental decidirá emergir novamente. O Leap Castle é mais do que um ponto turístico. É um lembrete vivo de que o passado nunca desaparece, apenas muda de forma.
Se você gostou dessa investigação sombria sobre o Leap Castle, um dos lugares mais assombrados e perigosos de toda a Irlanda, não esqueça de curtir este vídeo, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias reais como essa. Aproveita também e se inscreve no News Web Doc, ativa o sininho e compartilha com alguém que gosta desse tipo de conteúdo sombrio e profundo. E agora eu quero saber de você. Qual parte do Leap Castle você achou mais perturbadora? A Bloody Chapel? O Elemental? Os gritos nas paredes? Comenta aqui embaixo. Eu leio tudo, obrigado por assistir até o final. E lembre-se, no News Web Doc a verdade é sempre mais assustadora do que qualquer lenda.